Olá, o meu nome é Armando Olaio e o tema do vídeo de hoje é as tradições de Natal em Portugal. Se o vídeo for do seu agrado, subscreva o meu canal e partilhe o mesmo com os seus amigos. Vamos então falar das tradições de Natal em Portugal. A tradição diz que no Natal o menino Jesus traz os presentes aos meninos que se portarem bem, mas com a comercialização do Natal, o Pai Natal tem vindo a ganhar mais importância, fazendo esquecer o que se celebra, o nascimento de Jesus. Uma das tradições antigas era colocar o sapatinho de cada criança da casa frente à lareira, e não uma meia pendurada como é a tradição de outros países. O presépio é muito importante para os portugueses e há bastantes casos em que é enriquecido com muitos elementos para além da Nossa Senhora, do São José e do Menino Jesus. As casas decoram-se com grinaldas e decorações natalícias e hoje em dia também uma árvore de Natal para além do presépio. As ruas e as lojas também decoradas e cada vez mais se vêem decorações no exterior das casas, em alguns edifícios e igrejas. Em Portugal, o Natal tem muitas variantes e ligeiras diferenças nas tradições nos vários pontos do país, mas em todo o lado se festeja com decorações, prendas, união da família e refeições comuns. A ceia de Natal, respeitando o jejum da quadra, inclui bacalhau cozido com batatas e verduras, tudo bem regado com azeite. No norte do país também se come polvo cozido e outros pratos da época. Ao aproximar-se a meia-noite, muitas famílias vão à missa do galo. No final da missa, é costume beijar um menino como prova de devoção. Nunca nessa casa, se tudo acontecer como esperado, o Menino Jesus ou o Pai Natal já deixou prendas a todos. Em algumas aldeias faz-se uma fogueira no largo da terra ou no adro da igreja para aquecer o menino. Depois da missa do galo, as pessoas ficam um pouco a confraternizar. No dia de Natal come-se peru assado ou outra carne e muitos doces deliciosos como filhoses, azevias, sonhos, rabanadas, bolo rei, pão de ló, entre outros. É uma altura que se está com a família e se trocam lembranças entre todos. Em Portugal, com a Revolução Republicana de 5 de outubro de 1910 e a subsequente Lei de Separação do Estado das Igrejas, o poder republicano investiu legislativamente contra o catolicismo e proclamou um regime de separação que pretendia limitar ao máximo a atividade da Igreja Católica e a sua margem de influência na sociedade. O governo provisório publica a 8 de outubro de 1910 um decreto que punha em vigor as leis pombalinas contra os jesuítas e a lei de Joaquim António de Aguiar que extinguia as ordens religiosas em Portugal. Uma semana após a proclamação da República, a 18 de outubro de 1910, o governo provisório aprovou o calendário dos 5 feriados nacionais. Dele constava o Natal enquanto dia da família. A remoção da referência ao nascimento de Jesus fazia parte do processo cultural e ideológico que visava a secularização e laicização da vida pública, reformulando toda a simbologia e a prática social para dela afastar qualquer referência a uma origem, justificação ou implicação religiosa, levando a República a declarar o Natal como festa da família. Nos tempos medievais, a árvore especial servida às mesas pelos nobres portugueses no Natal era um ganso, um pavão, um cisne. No século XVI veio do outro lado do Atlântico o peru, que acabou por retirar o protagonismo às outras aves. Antigamente também havia tantas mesas de Natal quanto as zonas do país. No Alentejo comia-se carne de porco ou até cação de coentrada. No Norte, o bacalhau. Com o tempo e a influência da televisão, a ceia de Natal dos portugueses foi ficando cada vez mais parecida. As características mais comuns do Natal português são a queima do madeiro ou cepo. Em quase todas as províncias do país verifica-se a tradição do fogo da lareira familiar. Alimentado por um enorme torre de madeira,
que no Minho tem o nome de canhoto, enquanto que nas restantes regiões chamam-lhe madeiro ou cepo. Segundo a tradição, é preferível que o cepo seja de oliveira, árvore da paz, por ser dessa madeira a cruz de Cristo. Por outro lado, associam tradições profanas. Quanto mais grosso ele fosse, mais gordo seria o porco para a matança do ano. Também se lhe atribuem poderes sobrenaturais, pois os restos que não arderem serão guardados para com eles se preservar o lar das trovoadas e de outras iras divinas. No fundo, a incineração do madeiro ou cepo não é mais do que a revitalização do fogo simbólico, originário do rito pagão, que nos adros das igrejas e capelas crepita abrasivo e luminoso, por entre os grupos de jovens que lhe dedicam inúmeras quadras do vasto cancioneiro natalino. Depois temos a ceia grande ou a consoada, normalmente designada por festa da família, por se reunir à mesa a maioria dos familiares. Era costume que realizasse depois da missa do galo. Contudo, essa tradição foi-se perdendo, devido ao desuso das antigas ceias. Paralelamente ao que se come, as mesas e os armários estão repletos de doçaria de toda a espécie, variando igualmente de região para região. Também temos a missa do galo, atendendo que se trata de uma celebração religiosa, não se radicalizam quaisquer heterogeneias regionais. O presépio permanecia envolto numa cortina para dar um ato mais solene. O pároco, após dar a conhecer a ingênua composição de figuras de barro, celebra a missa enquanto o povo entoa cânticos de Natal. Por fim, o pároco dá o menino Jesus a beijar aos fiéis, que silenciosamente lhe pedem proteção, saúde e mercês. É de salientar que nesta altura da festa, a alegria e boa disposição dos presentes, alguns dos quais já toldados pela bebida. Temos depois o presépio. A origem dos presépios remonta a São Francisco de Assis, que teve a genial ideia de fazer reviver, através da arte popular, as cenas bíblicas diretamente relacionadas com o nascimento de Cristo. No entanto, o gosto popular acentuou este enternecedor quadro litúrgico com o acrescento de centenas de outras figuras da sua própria existência socioeconómica. Convém lembrar que o nosso país é tradicionalmente ceramista, rico em valores artísticos. Armados nas igrejas, expostos, admiração e culto dos povos, os presépios funcionam ainda hoje como principal atrativo religioso para a missa do galo. Nas residências particulares vai-se cedendo à importação profana das escandinavas árvores de Natal, que nada têm de católico nem de latino. O mesmo se verifica com a figura do Pai Natal, igualmente originário das regiões rígidas do norte da Europa. Depois temos as janeiras e os reis. O cantar das janeiras remonta igualmente ao tempo do paganismo, a imitação das saturnais romanas que, ao converterem-se à religião cristã, assumiram o centro de maior originalidade. No ancestral cantar das janeiras está contido todo o espírito popular, muito embora, neste domínio, acentuavam-se as heterogeneias regionais. É, no entanto, comum a todo o país a composição de pequenos grupos corais, normalmente acompanhados de instrumentos musicais, que percorrem variados lugares da sua freguesia ou vila, batendo às portas e entoando elogios religiosos à mistura com quadros do fino gosto popular. O objetivo é serem recebidos pelos moradores que lhe oferecem doces e vinho. Caso não correspondam a contendo, eram mimoseados com canções de chacota, por vezes achicalhantes e não raras vezes culminantes por cenas bem tristes e desnecessárias. As esmolas recebidas em géneros, guloseimas ou dinheiro eram em certas regiões destinadas à ceia ou festa do grupo, enquanto noutras paragens revertiam a favor das almas do purgatório. Um bom Natal a todos.